da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pega comigo Êxodo 32. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Êxodo 32. Você vai encontrar aí em Êxodo 32 aquele acontecimento do povo que infelizmente faz um bezerro de ouro. Moisés estava tendo muitos problemas com aquele povo. Êxodo 32, segundo livro da Bíblia. Moisés tinha muitos problemas e já não aguentava mais. Ele vai falar com Deus. Moisés era sempre assim, graças a Deus. Diante dos problemas, Moisés ia falar com Deus. Ele ia buscar a palavra de Deus, a orientação de Deus. Nessa vez então, Deus chamou Moisés para o alto do monte e ficou com ele lá 40 dias para lhe passar os mandamentos, para gravá-los em pedras. Somente que Moisés, ficando tanto tempo lá com Deus, infelizmente, mais uma vez o povo desanimou. Aquele povo que quis água e exigiu água. Aquele povo que rolou no chão pedindo carne, porque queria carne, não aguentava mais com o maná. Agora, quando Moisés demora muito com Deus no alto do monte, o povo outra vez se rebela e faz o pior. Vamos acompanhar Êxodo 32. O povo viu que Moisés tardava em descer da montanha. O povo reuniu-se em torno de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que andem à nossa frente. Veja bem, faze-nos deuses que andem à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito. Até mesmo já estão desprezando Moisés. Esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, como se eles não conhecessem Moisés, como se eles não tivessem passado tantas coisas com Moisés naquele deserto. Arão lhes disse: despojai-vos dos brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-mos. Todo o povo tirou os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levou a Arão. Tomando o ouro das mãos deles, trabalhou com o buril para com ele fazer uma estátua de bezerro. Então disseram: estes são os teus deuses, Israel, aqueles que te fizeram subir da terra do Egito. Gente, que loucura! Que loucura do povo e que loucura também de Arão, que era o sumo sacerdote. Veja bem, Arão era o sumo sacerdote. Deus constituiu Moisés o libertador, o líder. Mas o sacerdote era Arão. A loucura que Arão fez, pegando os objetos de ouro que o povo tinha e fazendo com ele um bezerro de ouro. E a loucura do povo em dizer: estes são os teus deuses, Israel, aqueles que te fizeram subir da terra do Egito. Vendo isso, Arão construiu um altar. Quer dizer, na hora que Arão, bandido, sumo sacerdote, desmiolado, sem juízo, na hora que ele viu que o povo gostou do bezerro de ouro e começou a dizer: esses são os teus deuses, aqueles que te fizeram subir da terra do Egito, Arão, sem juízo, ainda faz um altar diante da estátua. Em seguida, Arão proclamou: amanhã festa para o Senhor. No dia seguinte, desde o levantar, ofereceram holocaustos e apresentaram sacrifícios de paz ali
diante daquela estátua, diante daquele bezerro de ouro, enquanto Moisés está lá no alto, orando, ouvindo Deus, para trazer os mandamentos que vão reger a vida daquele povo. Loucura total. O povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Gente, somente que essa loucura total nós não encontramos apenas como um fato do passado lá com o povo judeu. Vamos ser realistas. Essa loucura total nós a encontramos hoje no nosso meio. E não só no mundo, nós encontramos essa loucura total também na igreja. Também na igreja de Deus, também na igreja de Deus. Nós não estamos atirando pedra porque nós somos essa igreja. Não, nós não estamos atirando pedra, nós estamos batendo no peito. Também nós, igreja, entramos nesta loucura total. Acabamos largando o Deus vivo e verdadeiro, acabamos largando nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, e vivemos atrás de ídolos, vivemos atrás de bezerros de ouro. E infelizmente também aqueles que estão à frente do povo, também sacerdotes, têm sido sem juízo. Desculpa ter que falar assim, como Arão foi sem juízo, e tem contribuído para a loucura do povo, infelizmente. Eu repito dizendo assim, nós não estamos atirando pedra, nós estamos batendo no peito, porque essa igreja somos nós, essa igreja somos nós. Nós estamos batendo no peito e pedindo ao Senhor piedade e misericórdia. Nós precisamos bater no peito. Mas vamos continuar. Versículo 7. O Senhor falou a Moisés: desce, pois o teu povo se perverteu. Deus está cutucando Moisés. Deus está colocando Moisés à prova. E chama então de o teu povo, como acontece muitas vezes em casa, né? Quando o filho, a filha tem um deslize, o marido já solta para a mulher: a tua filha, né? O teu filho fez tal coisa. Quando o filho entra na faculdade, o maridão diz: o meu filho ingressou na faculdade. Quando o filho teve um deslize, já diz para a mulher: o teu filho fez tal negócio. Verdade ou não é? Nós somos assim, e vice-versa. A mulher também joga na cara do marido, né? A tua filha aprontou tal coisa. Deus está desafiando. Nem é que Deus pense assim desse jeito, não. Deus está vendo, que está querendo ver como é o coração de Moisés. Preste atenção em tudo isso. Agora Deus está querendo ver como é o coração de Moisés. Deus precisava que Moisés tivesse o coração dele, um coração igualzinho o dele. E Deus está testando. É como o médico que vai lá e testa o coração. Testa o coração. O Senhor falou a Moisés: desce, pois o teu povo se perverteu. Esse povo que fizeste subir da terra do Egito. Claro, não foi Moisés. Moisés apenas guiou. Foi Deus que mandou. Foi Deus que fez tudo naquela caminhada. Mas Deus está provocando. 8. Não demoraram em se desviar no caminho que eu lhes havia prescrito. Fizeram para si uma estátua de bezerro, prosternaram-se diante dela, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: estes são os teus deuses, Israel, aqueles que te fizeram subir da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: estou vendo este povo. É na realidade um povo de cabeça dura. E agora deixa-me agir, que minha cólera se inflame contra eles. Vou eliminá-los, mas farei de ti uma grande nação. Preste bem atenção a esse versículo 10. E agora deixa-me agir. Porque Deus sabia que Moisés era sempre assim. Quando o povo errava, quando o povo
cometia loucuras. Também Moisés ficava encolerizado. Mas na hora que Deus queria intervir, Moisés se punha entre o povo e Deus. Moisés se punha entre o povo e Deus. Deus já sabia disso, toda vez era a mesma coisa. Moisés já se punha como intercessor e sempre defendia o povo. Deixa eu falar, é como acontece com as mães. Graças a Deus, muitas vezes as mães são assim. Elas sabem que os filhos erraram. Elas sabem que os filhos precisam de correção. Mas na hora que o pai vem para dar aquela lição, a mãe já se põe. De modo especial, se o pai vem com brutalidade, a mãe já se põe entre o filho e o pai na defesa do filho. Moisés fazia sempre assim, desse jeito. É por isso que Deus está dizendo, preste atenção ao versículo 10, e agora deixa-me agir. Toda vez você se põe na frente de Moisés, agora deixa-me agir, que minha cólera se inflame contra eles, vou eliminá-los. Quer dizer, vou acabar com eles, vou aniquilá-los, vou acabar com eles, vou eliminar esse povinho, mas farei de ti uma grande nação. Gente, Deus provocou Moisés profundo, porque veja, se Moisés quisesse, ele estava agora numa ótima. Deus também não aguentava mais, aquilo foi demais. Ter feito um bezerro de ouro, Arão ter concordado, terem dito: esses são os teus deuses que te tiraram do Egito, terem oferecido sacrifícios a aquele bezerro de ouro, terem entrado numa bacanal. Aqui diz que o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, mas o que eles fizeram foi uma verdadeira bacanal, como acontecia no Egito. Deus não aguentava mais. Deus estava resolvido a eliminar aquele povo. Então Moisés não teria mais problemas, porque todos os problemas aconteciam porque Deus tinha mandado que Moisés tirasse o povo da escravidão e levasse para a terra prometida. Se Deus ia eliminar o povo, acabavam os problemas de Moisés. Moisés não tinha nada que ver com isso. Foi Deus que mandou libertá-los. Agora Deus decidiu eliminá-los, o problema de Deus. Ele entregava o povo na mão de Deus, o povo não era dele, o povo era de Deus, e tudo bem. Pelo contrário, Deus estava fazendo uma promessa, e Moisés sabia que quando Deus prometia, Deus cumpria. Mas farei de ti uma grande nação. Deus era capaz de, com Moisés, sua esposa Séfora, seus 2 filhos, Moisés tinha 2 filhos homens nesse tempo, Deus era capaz de fazer deles 4 só, uma grande nação. Era capaz. Se Moisés quisesse, esta era a grande chance da vida dele. Ficava sem problemas e seria alvo da promessa de Deus. O grande povo que Deus queria aconteceria com ele, sua esposa e os seus filhos. Igualzinho aconteceu com Abraão. Só que, graças a Deus, nesta hora, em vez de Moisés obedecer o que Deus disse, e agora deixa-me agir, pelo contrário, mais uma vez o bendito do Moisés se põe entre o povo e Deus. Mais uma vez ele se põe como intercessor. Gente, o intercessor é este. O intercessor não é apenas um orante. Claro, ele é um orante também. Moisés orava a Deus, Moisés falava a Deus a respeito do povo. Mas o principal do intercessor é isto: ele se põe diante do povo, ele se põe entre o povo e Deus. Ele vê que Deus tem todo o direito de descarregar a sua cólera em cima do povo. Mas o intercessor se põe em defesa do povo. Ele fica justamente assim: não Deus, não Deus, não faça isso com esse teu povo, não faça. E acompanhe, como está aí no versículo 11. Moisés, porém, mais uma vez, aplacou a face do Senhor seu Deus, dizendo: por que, Senhor, tua cólera quer se inflamar contra o teu povo, que fizeste sair
da terra do Egito com grande poder e com mão forte. Porque diriam os egípcios: é por maldade que ele os fez sair, para matá-los das montanhas, para apagá-los da face da terra. Moisés está fazendo o trabalho de um advogado, advogando a causa do povo e dando argumentos para Deus se aplacar e Deus voltar atrás. Volta atrás do ardor da tua cólera e renuncia a fazer o mal ao teu povo. Veja, Moisés está falando firme com Deus: volta atrás do ardor da tua cólera e renuncia a fazer o mal a teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, aos quais dirigiste esta palavra: eu multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei, eu a darei à vossa descendência, e eles a receberão como patrimônio para sempre. Versículo 14, veja que beleza: e o Senhor renunciou ao mal que, como havia dito, queria fazer ao seu povo. Deus voltou atrás, Deus mudou de modo de pensar, e o Senhor renunciou ao mal que, como havia dito, queria fazer ao seu povo. Graças a Deus, mais uma vez, Moisés se põe entre o povo e Deus. Moisés aplaca, Moisés intercede, Moisés faz o trabalho de um advogado. E graças a Deus, felizmente, o Senhor volta atrás. E como diz aqui no versículo 14, e renunciou ao mal que queria fazer ao seu povo. E não parou aí não, olha logo na frente o versículo 30. No dia seguinte, Moisés foi ao povo, aquele povo desmiolado. Primeiro Moisés orou. Primeiro Moisés aplacou a Deus. Primeiro Moisés viu que Deus tinha voltado atrás, e só foi ao povo quando tinha a certeza que Deus tinha voltado atrás. No dia seguinte, versículo 30, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Ele não deixou por menos. Mas agora vou subir para junto do Senhor segunda vez. Talvez eu alcance a absolvição do vosso pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: infelizmente esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora, se quiseres tirar o pecado deles, mas agora perdoa o pecado deles, mas agora, Senhor, absolve o pecado deles. Do contrário, risca-me do livro que escreveste. Moisés está dizendo: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor acaba comigo. O Senhor me risca do livro que o Senhor escreveu, me risca do livro da vida. Realmente Moisés se colocou entre o povo e Deus. Sim, Senhor, eu admito, esse povo cometeu um grande pecado, mas perdoa. Perdoa, Senhor, eu estou pedindo, perdoa esse povo. Agora, se o Senhor não quiser perdoar, me mata então. Me mata, porque o Senhor não vai acabar com esse povo, o Senhor não vai eliminar esse povo sem eliminar a mim em primeiro lugar. Moisés agora comprou a briga. Deus desafiando disse: esse teu povo que tu tiraste do Egito, agora Moisés pode dizer: sim, Senhor, esse é o meu povo. Esse povo me deu muito trabalho, esse povo me deu muita dor de cabeça, mas em tudo isso que aconteceu, eu aprendi a amar este povo, também nas contrariedades que ele me deu, também nos problemas que ele me deu. Eu aprendi a amar esse povo é meu, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão de dizer: esse teu povo, este povo é meu. Eu não mando nele, mas eu sou deste povo, eu pertenço a esse povo. Se o Senhor quer acabar com esse povo, acaba comigo antes. Se o Senhor quer eliminar, matar esse povo, tem que matar a mim antes. Ou perdoa ou me mata, mas eu não vou deixar o Senhor acabar com esse povo. Você está entendendo? Gente, é ou não é verdade que o grande chamado da renovação é a intercessão? É ou não é? Responde. Diga comigo: a missão da renovação
é interceder, é realizar o papel de Moisés. O Senhor confiou a nós esta grande missão, esta nobre missão. O Senhor nos quer intercessores, do jeitinho de Moisés. E veja, nós somos intercessores de quem? Nós somos intercessores principalmente da igreja. Nós somos intercessores principalmente da igreja. Nós não somos mais do que a igreja, não. Louvado seja Deus. Obrigado porque você está entendendo. Esses aplausos indicam que você entendeu. Nós somos igreja. E a igreja é um corpo. E assim como o corpo tem vários membros, a igreja também tem. Assim como o nosso corpo tem uma boca, e a boca é feita para falar, é para gritar. A boca não é tudo. A boca não é tudo. A boca é um membro. Há órgãos muito mais importantes do que a boca. Mas a boca existe. E a boca precisa fazer a missão dela, que é falar, que é gritar. Gente, nós somos como a boca do corpo de Cristo. E a nossa função no corpo é esta, é interceder. Assim como na hora que o seu corpo está correndo risco, se pegou fogo, se você está no incêndio, a sua boca começa a gritar. Se você está num risco qualquer, a primeira coisa que acontece é a sua boca gritar. Num acidente, a primeira coisa que a gente faz é gritar. E quantas vezes nós gritamos Nossa Senhora Aparecida? Nós gritamos Meu Deus do céu. A boca é a primeira a gritar em defesa do corpo. Gente, nós somos a boca do corpo em defesa do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Esta é a nossa missão. A nossa boca não foi feita para botar a boca na igreja. Nós não somos a boca para criticar a igreja, não. Nós não somos a boca para falar mal da igreja, não. Nós não somos a boca para falar mal dos nossos irmãos, que são os outros membros deste corpo. Não somos, muito ao contrário, muito ao contrário. Nós somos a boca que, como Moisés, sempre se coloca entre o corpo e o Senhor, entre a igreja e o Senhor, entre os irmãos, entre o povo e o Senhor. Nós somos como Moisés, estamos sempre em defesa do nosso povo, em defesa dos nossos irmãos, em defesa da igreja diante do Senhor. Nós somos os intercessores. Senhor, eu sou essa igreja. Senhor, eu sou este corpo. Se o Senhor tem alguma coisa contra a igreja, se o Senhor está querendo descarregar a tua ira, a tua cólera, porque a tua igreja errou, porque a tua igreja pecou, porque a tua igreja entrou em idolatria, em devassidão, se a sua igreja ficou louca, Senhor, em tantas coisas, eu sou essa igreja. Sim, eu sou essa igreja. Se o Senhor quer atingir a igreja, atinge-me antes, Senhor. Se o Senhor quer atingir a igreja, se o Senhor quer aniquilar, eliminar a igreja, atinge-me antes, elimina-me antes, mata-me antes, Senhor. Mas a igreja não, a igreja é o meu corpo, a igreja é a minha família, a igreja é o corpo de Cristo. Você está entendendo? Gente, nós já erramos demais. Houve um tempo em que a gente pensou que por sermos boca, e boca fala, e boca grita, e a boca reza também, e a boca canta também, é próprio da boca, nós pensávamos que éramos tudo, éramos os donos da boca, não é verdade? E erramos muito. Nós até nos considerávamos superiores aos padres, e erramos muito, e acabamos queimando muito o sacerdote. Que claro, eles não entendiam a nossa, não entendiam a renovação, porque a renovação, esse derramamento do Espírito Santo é uma obra de Deus, é uma obra de Deus. Então, se eles não entrassem de cheio, ou por outro lado, se eles não vissem os frutos, se eles não vissem as obras, o resultado em nós,
eles não seriam capazes mesmo de entender. E justamente porque muitos sacerdotes acabaram não entendendo, também porque nós não apresentávamos os frutos, nós acabamos nos colocando contra os padres. Nós criticamos, nós falamos, nós murmuramos, nós acabamos anulando muito o padre, que se fechou a renovação, por nossa culpa. Gente, nós tivemos a ousadia de nos colocar acima dos bispos, do bispo da nossa região, do bispo da nossa diocese. Loucura total, como a loucura daquele povo. Um ungido do Senhor na igreja é o bispo. Mesmo quando Moisés se enganava, Moisés era um ungido do Senhor, o escolhido. Veja, houve uma ocasião em que Maria, a irmã de Moisés, junto com Arão era muito sem juízo, era sumo sacerdote, mas era muito sem juízo. Maria, irmã de Moisés, começou a criticar Moisés. Sabe, a língua de Maria, né, a língua de mulher, e começou plá, né? E Arão foi na história também, e Arão começou também a criticar e a murmurar contra Moisés. Está aqui, eu só não vou pegar para não gastarmos mais tempo. O Senhor chamou Arão e Maria, passou a maior descompostura nos dois e disse: como foi você, Maria, quem começou, a culpa foi sua, você vai ficar leprosa. E ficou, porque ela botou a boca em Moisés, e Deus disse: a causa é esta, porque o escolhido meu é Moisés. Ele errou, mas nem é por isso que você tem o direito de criticar, de murmurar. Não, ele é o meu ungido, é comigo, não é com você. Você devia orar, você devia pedir, você devia até mesmo ir corrigir Moisés, mas falar mal, criticar, murmurar, não, vai ficar leprosa. Gente, que castigo terrível. E ficou. E o impressionante é que nesta hora é Moisés mais uma vez que vai e intercede pela bendita da Maria. E Deus se aplacou mais uma vez e volta atrás. Tudo bem, Moisés, ela vai ficar leprosa só uma semana para ela aprender. Daqui uma semana a lepra vai embora. E foi assim. Gente, vai ser preciso ficar leproso para a gente aprender a deixar de criticar os ungidos do Senhor. Por mais errado que o padre seja, ele é um ungido do Senhor. Quem o escolheu foi o Senhor, quem o ungiu foi o Senhor. Isso é uma questão entre o Senhor e ele. Você pode interceder, você pode pedir, você pode reclamar ao Senhor, porque Ele é ungido. Você pode reclamar ao Senhor, porque Ele é ungido. Reclamar ao Senhor, porque Ele é ungido. Mas criticar, não. É uma questão entre Ele e o Senhor. Entre Ele e o Senhor. Entre Ele e o Senhor. E nós não temos o direito de botar o bico no meio. É uma questão entre Ele e o Senhor. E mais ainda em se tratando do bispo. Porque, gente, na sua diocese, na sua região, o bispo é o apóstolo. Eu pergunto para você, qual é o bispo da sua diocese? Claro, aqui de São Paulo é Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Mas nós temos também regiões. Qual é o bispo da sua diocese ou o bispo da sua região? Diz o nome para eu escutar aqui. Com esse nome ele é o apóstolo. Naquele tempo os apóstolos chamavam João, Tiago, Tomé, Bartolomeu. Eram os apóstolos daquele tempo. Eles tinham esses nomes. Esse nome que você disse é o apóstolo na sua diocese. É o apóstolo na sua região. Se você tivesse intercedido, se você tivesse amado, se você tivesse agido carismaticamente, porque carismaticamente é cheio do Espírito Santo, e não dá para ser cheio do Espírito Santo sem ser cheio de amor, não dá para ser cheio do Espírito Santo sem ser cheio de intercessão, provavelmente as coisas seriam diferentes e você não teria motivos mais para criticar e murmurar.
Obrigado porque você está entendendo. Gente, nós não somos chamados a destruir a igreja, não. Esta obra é muito feia, destruir a igreja, não. Nós somos chamados para construir a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Sem palmas. Irmão, vem, ajuda-me. Irmã, vem, ajuda. A edificar a igreja do Senhor, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me. Irmã, vem, ajuda. A edificar a igreja do Senhor. Os padres são a igreja, os bispos são a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me. Irmã, vem, ajuda. A edificar a igreja do Senhor, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me. Irmã, vem, ajuda a edificar a igreja dos... Gente, a edificar a igreja, a edificar. Edificar quer dizer formar edifício, quer dizer construir. Nós somos o canteiro de obra do Senhor e o nosso chamado é construir, não é demolir. Prédio velho entra em demolição. Prédio velho é para demolir, a igreja não. Passará o céu e a terra, mas a igreja não passará, porque Jesus prometeu: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque a igreja de Jesus não vai ser destruída, graças a Deus, nem pelas nossas línguas, nem pelas nossas línguas. E aliás, é importante que nós tomemos atenção. Você se lembra da leitura que nós comentamos na missa? Da primeira carta aos Coríntios, onde se dizia justamente: acaso não sabeis que sois do templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Gente, a igreja, muito mais do que nós, se cada um de nós já é o canteiro de obras de Deus, onde se constrói o templo de Deus, muito mais a igreja, que é o corpo do qual nós somos membros, é o canteiro de obras e é o templo que Deus está construindo. A igreja é o templo de Deus. E aqui diz a palavra: se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Se você ousa continuar querendo destruir a igreja com a sua língua, Deus vai te destruir. Deus vai te destruir. E Deus é Deus, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus não aguenta ver a gente tocando o dedo e tocando a boca na menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Nós não podemos ter esta ousadia. Cala a boca, fecha a boca, tapa a boca, como a gente dizia quando era menino: vai lavar essa boca. E se não lavava, a gente ia com tapa na boca. Quando chamavam a mãe da gente, né, daquelas coisas, a gente mandava o moleque que mandou a gente tomar, a gente ser aquilo, mandava lavar a boca. Lava a boca, meu irmão, e lava a boca com água benta. Lava bem lavado e engole, não gospe não, engole para limpar o seu coração, para limpar o seu coração. Gente, a igreja não se critica, a igreja não precisa de críticos, de acusadores, a igreja precisa de santos.
Os santos é que vão construir a igreja. Os críticos serão sempre os críticos, serão sempre os demolidores. A igreja se constrói com santos. Se você se torna santo, você contribui para a santidade da igreja. Veja o que aconteceu no tempo de São Francisco. E veja a perenidade da obra dele. Ontem esteve aqui Dom Paulo, que é o nosso cardeal. Amanhã estará aqui Dom Fernando. Os dois são franciscanos. Lá do ano 1200 até agora, gente, continua a obra de Francisco. De lá até agora, a obra de Francisco permanece. E quantos jovens amam Francisco, quantos jovens se entusiasmam por Francisco de Assis, querem ser como ele, quanta menina, quanta moça quer ser como Clara de Assis, eles ainda atraem. Claro que atraem, porque eles foram santos, porque Francisco foi santo, porque Clara foi santa. Eles construíram toda uma obra na igreja, eles fizeram a verdadeira renovação da igreja, não reforma, fizeram renovação da igreja por dentro, e a obra deles permanece até agora. E a obra deles permanece até agora. Gente, a igreja não se constrói com críticas, pelo contrário, isso só destrói a igreja. A igreja se edifica, a igreja se constrói com santos. Portanto, ou santos ou nada. Nós temos um exemplo terrível. Dois da mesma época. Martinho Lutero e Inácio de Loyola. Assim como a igreja no tempo de Francisco estava mal. A riqueza, o luxo, a pompa no tempo de Francisco era uma coisa escandalosa na igreja. Era. Francisco não criticou a igreja, não criticou o bispo da sua cidade, não criticou o Papa. Pelo contrário, Francisco, movido pelo Espírito, se fez santo. O problema da igreja era justamente a riqueza. Francisco, movido pelo Espírito, nem foi por ele, se fez pobre. A igreja havia esquecido dos pobres, havia esquecido dos doentes, dos leprosos. Francisco, por moção do Espírito, se fez justamente o santo dos pobres, o santo que até curava e beijava as chagas dos leprosos. Ele renovou a igreja com a sua santidade. E Clara veio atrás. Clara, que era lindíssima. Francisco não. Francisco era feiozinho, sabe? Era baixinho, magrinho, uma carinha feia. Mas atraiu pela santidade, não pela beleza. Clara não. Clara era muito bonita. Se você vê ainda lá em Assis, no convento das Clarissas, os cabelos loiros de Clara, que estão lá ainda, você fica encantado. Ela é linda. Desde aquele tempo ela continua linda. Ela não criticou a igreja. Ela depois toda a sua beleza, depois até os seus cabelos, para servir a igreja. Enquanto Francisco foi trabalhar com os pobres, Clara foi para a intercessão. Ela ficou enclausurada. Muita gente pensa que é como no filme Irmão Sol e Irmã Lua, que os dois andavam de mãos dadas assim nos campos, né? Não, nada disso. Começaram desse jeito. Mas logo depois, diante da missão, Francisco vai trabalhar com os pobres. E Clara vai para o convento, para com as outras moças que a seguiram serem as intercessoras. Viviam enclausuradas em intercessão, para a santidade da igreja. E admire-se, depois que Francisco já tinha morrido, quando Clara era superiora ali do convento, o próprio Papa vinha com frequência para aconselhar-se com Clara.
com Clara, porque Clara se fez santa, porque ela se fez santa, o próprio Papa descia do seu trono, saía de Roma e ia a Assis, ia à casa delas, hospedava-se na casa delas, comia na mesa delas. Ainda há um lugar lá, a mesa ainda existe, onde se sentava. Tem um lugarzinho onde ficava Clara, e tinha um lugarzinho onde ficava o Papa, quando ele vinha. Ele vinha primeiro para respirar aquele ar de santidade da intercessão que havia naquele convento de Assis. O Papa precisava disso. Gente, ele sentiu a santidade daqueles dois jovens, fez com que o Papa viesse buscar ar de santidade, ar de unção, ar de renovação para a igreja, para ser inspirado e sábio para guiar a igreja. Você está entendendo? Você está entendendo a obra de Deus? A obra de Deus é assim. E o Papa ficava dias lá, só para respirar aquele ar e orar junto e receber toda aquela intercessão, e ele ia se aconselhar, perguntar a Clara o que Deus dizia no coração dela, para ele também saber a vontade de Deus e voltar para Roma, e no discernimento e na sabedoria conduzir a igreja de Deus. Tanto assim que Clara mal morreu, já foi canonizada, porque o Papa vivia na casa dela, ele não tinha dúvida nenhuma da santidade dela, não tinha, ele era de dentro de casa. E a gente não consegue se esconder com gente de casa, não é verdade? Todo mundo conhece como a gente é, o gênio da gente, os estouros da gente. O Papa tornou-se gente da casa de Clara de Assis, e por isso a canonizou imediatamente. Mas eu volto àquilo que eu estava dizendo. Houve dois, porque de novo no final dos anos 1400, 200 anos depois, comecinho dos anos 1500, descoberta do Brasil, a igreja estava de novo mal. A igreja é humana, tudo se estraga. A comida de ontem, que estava gostosa, né? Até o lanche que você trouxe, se você deixou o restante do seu lanche, que estava tão gostoso ontem, estragou todo hoje, é verdade ou não é? Azedou. As coisas humanas são assim. Uma fruta madurinha que você tinha ontem, estava tão madurinha, tão pronta para comer, tão gostosa, tão atraente, que hoje já está estragando, já começou a apodrecer. As coisas humanas são assim. E o bonito é que a igreja é humana, mas ela é divina ao mesmo tempo. Ela é movida pelo Espírito Santo. Embora passando por todas essas dificuldades, a igreja continua sendo movida pelo Espírito Santo. O Espírito sempre supera a fragilidade da igreja e a faz santa. Nós passamos, mas a igreja permanece. Nós passamos, mas a igreja permanece. Muito mais, as nossas críticas, as nossas acusações passam como o vento, mas a igreja permanece. Bom, naquele tempo surgiram os dois. Lutero, vendo a situação da igreja, criticou, formou um grupo ao redor dele, um grupo dos perfeitos, daqueles que queriam reformar a igreja, botou a língua na igreja, escreveu contra a igreja, fez justamente um grupo de protestantes que protestavam contra a igreja, se separou da igreja. E veja a desgraça que Lutero causou à igreja, permanece até hoje. Gente, é uma chaga no corpo de Cristo. Os meus irmãos protestantes me perdoem, mas é uma verdade. É uma chaga no corpo de Cristo, é uma grande chaga, eu diria uma chaga do coração de Cristo, porque Jesus sempre pediu, e pediu de modo especial na última ceia, que fôssemos um. E justamente as críticas de Lutero, a audácia de Lutero de se opor à igreja, de protestar contra a igreja, causou essa enorme chaga na igreja, que permanece até os dias de hoje. E é só ver o que acontece com os protestantes, como eles vão se dividindo. É como reboque, ou como cimento que você pôs aí, mas cimento onde o cimento é pouco, cimento fraco, vai esboroando. Gente, as igrejas evangélicas vão se esboroando, se dividindo,
10 anos atrás, eram 500 igrejas protestantes no mundo inteiro. Gente, como é possível 500 igrejas com nome, com instituição, com hierarquia deles? 500 igrejas, puxa, é demais. 10 anos atrás, mas desses 10 anos que se passaram, de 85 para 95, vocês viram o que aconteceu, né? No Brasil hoje, só no Brasil são 500 igrejas diferentes. E a cada semana uma nova igreja surge com o pastor fulano de tal que não concordou com o pastor cicrano. Gente, a chaga entrou na igreja. A renovação não pode ser uma chaga na igreja, não. Não, não, não. A renovação só pode ser cura para a igreja. Só pode ser cura para a igreja. Tapa a boca, meu filho, fecha a boca, minha filha, lava a boca, meu irmão, mas não critica a igreja, não critica os ungidos da igreja, não, por amor de Deus e por amor de você, porque Deus disse, foi a leitura de ontem, aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, Deus o destruirá. A renovação não interessa a Deus, a não ser cumprindo a sua missão. Se a renovação não cumpre a missão, ela deixa de ser cura, ela se torna chaga. Lutero poderia ser santo. Lutero poderia com o seu grupo ser a cura para a igreja. Mas infelizmente tornou-se chaga, tornou-se ferida que continua crônica até os dias de hoje. Veja ao contrário, Inácio de Loyola, o espanhol fogoso, guerreiro, duro de gênio. Ele não era nada de igreja porque ele via os erros da igreja. E como guerreiro ele sabia o que acontecia na igreja. Mas Deus dobrou. E graças a Deus Inácio de Loyola se deixou dobrar. Ele não criou uma igreja protestante, ele criou com a santidade, com a obediência dele, que foi a grande característica, a companhia de Jesus. E veja, a companhia de Jesus continua até hoje, sendo mais uma bênção para a igreja, como Francisco é com os franciscanos, é uma grande bênção para nós no Brasil, gente. A grande bênção foram os jesuítas, a companhia de Jesus. Nós devemos muito à nossa evangelização, principalmente a Anchieta e a Nóbrega, e São Paulo de maneira especial, deve muito a Anchieta, deve muito à Nóbrega. Está aí o pátio do colégio para testemunhar, quando aqueles homens chegaram a São Paulo, e aí se estabeleceram lá naquele lugarzinho para evangelizar São Paulo e evangelizar esse sul todo do Brasil, ainda nos seus inícios. Gente, logo depois dos 1500, naquele tempo ainda que estava explodindo a reforma protestante, esses homens vinham para o Brasil para realmente evangelizar o Brasil. O Brasil é católico nas suas origens. É mentira dos protestantes que o Brasil vai ser protestante. Não, e não, e não, e não. É pela sua história, e a história fala da vontade de Deus. A história fala da vontade de Deus. Foram os reformadores que foram para os Estados Unidos, verdade ou não é? Foram os reformadores que foram para os Estados Unidos. Por isso os Estados Unidos é um país eminentemente protestante. Mas para o Brasil não, foi vontade de Deus que para cá viessem os portugueses, e que para cá viesse a companhia de Jesus. A história fala. Eles estão dizendo que no ano 2000, protestantes, como é que é a história? É um slogan deles. Mas eles querem dizer que no ano 2000, a maioria protestante no Brasil. Não, gente, não. Pelo contrário, a vergonha deste muro, esse muro da vergonha vai cair. Esse muro da vergonha vai cair. Essa ousadia deles de querer fazer da igreja do Brasil uma igreja protestante vai cair, vai ruir.
porque eles não sabem com quem estão mexendo. Eles estão mexendo em primeiro lugar com a pupila dos olhos de Deus, que é a sua igreja, e a igreja de Jesus é aquela de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem a ousadia de Lutero, que causou uma enorme chaga na igreja, vai destruir essa igreja. Nem a ousadia de Lutero vai destruir essa igreja. Não, e não, e não. E segundo, eles não sabem com quem estão mexendo, porque mexeram com a mãe de Jesus, porque mexeram com aquela que é o coração de Jesus, aquela que concebeu Jesus no seu ventre. E assim como o muro de Berlim, que nenhum político e que nenhum diplomata imaginava, caiu, e caiu por causa de Maria, caiu por Nossa Senhora, e abriu-se justamente um espaço entre o mundo ocidental e o mundo ocidental, oriental e ocidental, porque caiu o muro da vergonha. Gente, vai cair esse muro da vergonha que vem desde 1500. E sabe por que eu aposto nisso? Que vai cair, e que a igreja vai ser não reformada, mas renovada, como aconteceu com Francisco e Clara, como aconteceu com Inácio de Loyola. Porque eu creio que a renovação carismática não vai apelar para a crítica e para a reforma. A renovação carismática vai apelar para a santidade. A renovação carismática vai seguir os caminhos da santidade. E santidade é santidade, é santidade que constrói a igreja. Eu estou apelando especialmente os jovens. Fiquem em pé os jovens, os rapazes e as moças. Rapazes e moças, não é jovem de idade não, jovem de idade eu também sou. Eu quero somente os jovens em pé. Vejam que beleza, pode aplaudir. Vejam como são em grande quantidade. Graças a Deus. Nós temos aqui diante de nós, pode ficar em pé os jovens, fica, não senta não. Nós temos aqui diante de nós inúmeros Franciscos e Claras, com as faces de vocês, com os rostos de vocês, com a disposição de vocês. Meus queridos, meus filhos, deixa-me falar assim, a igreja precisa de vocês, a igreja precisa da santidade de vocês. Eu não estou aqui apenas fazendo dinâmica, não, eu estou acreditando e professando uma verdade. Deus conta com vocês, Deus confia na santidade de vocês. Graças a Deus, as leituras de ontem nos diziam isto: sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Sereis perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sim, é o Senhor afirmando. Ele deu o Espírito Santo, Ele derramou o Espírito Santo para que você seja santo, meu filho, para que você seja santa, minha filha, e a igreja seja renovada, e a igreja seja construída sobre a nossa santidade. Vocês são as pedras de alicerce da igreja. Nós adultos somos o complemento, nós adultos somos os complementos, mas você é a pedra, vocês são as pedras fundamentais dessa igreja. Levantem-se também os adultos agora, todos nós em pé, porque gente, Deus está contando com a nossa santidade, a minha santidade, a sua santidade. Diga comigo: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero construir a igreja, renovar a igreja com a minha santidade.
Nunca mais com a minha crítica. Lava a minha boca, Senhor. Purifica os meus lábios, Senhor. Como fez com o profeta Isaías. E faz-me ser uma bênção para a igreja. Que os meus lábios sejam em intercessão pela igreja. E que a minha vida seja santidade para a igreja. Eu quero, Senhor, e por isso eu peço, Senhor, eu quero construir a tua igreja. Eu quero ser instrumento de renovação para a tua igreja. Na minha pequenez, na minha fragilidade, mas eu vou dar a minha contribuição. E a minha contribuição é a minha santidade. Espírito Santo, faz-me santo. Eu confio na sua palavra. Sereis santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Sereis perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Sim, Senhor. Batiza-me no teu Espírito Santo, num batismo de santidade, para que eu seja agente de santificação, de renovação, para a tua igreja, Senhor, a minha família, o meu corpo. Fica de braços bem levantados. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito Santo e vai pedindo, derrama o teu Espírito Santo, Senhor, o teu Espírito de santidade. Sim, Espírito Santo é Espírito de santidade. Derrama, Senhor, esse Espírito de santidade sobre toda essa igreja aqui reunida, Senhor, e sobre toda a tua igreja. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a renovação. Renova a renovação, Senhor. Torna santa a renovação, Senhor. Torna santos todos os participantes da renovação, Senhor, pela unção do teu Espírito, pela ação do teu Espírito, Senhor. Somos o canteiro de obra, sempre em ação, sempre em tarefa, sempre em trabalho. Sim, Espírito Santo, constrói santidade na renovação, porque é a santidade, é a nossa santidade que vai renovar a igreja. Nós queremos, nós aceitamos. Sim, Senhor, é nobre, é linda, é maravilhosa a nossa missão, é divina a nossa missão, Senhor. Nós queremos cumprir, nós queremos realizar a missão que nos deste, Senhor. Sim, nosso Deus e nosso Senhor, enche-nos, batiza-nos com o Espírito de santidade, para que com o Espírito de santidade toda a igreja se renove, Senhor. Santa, santa, Senhor, santa, Senhor, santa, Senhor, santa, Senhor, santa, Senhor. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, encha-me, vem, sela-me. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.